Essa história, ela é um retrato da realidade que se discerne no mundo espiritual e nas nossas vidas. Essa mudança estranha de comportamento, de uma presença maligna que começa a inverter as coisas. Essa mudança estranha no comportamento de um homem que até pouco tempo atrás era um pai apaixonado pela filha, morria pela filha se fosse preciso. O prazer dele era correr para casa desesperado para ficar com a filha. E de repente uma esposa chega aqui para mim no altar e diz: pastor, pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo com meu marido? Que ele agora nem sequer se lembra da filha. Ele esqueceu completamente a filha. Ele não tem mais o amor que ele tinha, o cuidado que ele tinha. A criança adoeceu, se internou e ele não está nem aí. Como é que a pessoa muda desse jeito, da água para o vinho? E sabe o que é que acontece? Nós estamos aqui nesse nível, enquanto Deus quer nos levar para esse nível aqui. Nós não entendemos os ataques espirituais, não conseguimos discernir o mundo espiritual que está em volta da nossa vida. O filho está oprimido e você não percebe que o seu filho está sob ataque espiritual. Seu casamento está em crise e você não percebe que o seu casamento está em ataque espiritual. Uma pessoa saudável, não aconteceu nada, não morreu ninguém. Essa pessoa não descobriu que tem câncer. Essa pessoa está tudo bem, não morreu um filho, nada aconteceu. Ela não sofreu uma violência sexual, ela não foi assaltada. E de repente essa pessoa mergulha numa depressão profunda e ninguém sabe o que é que está acontecendo com ela. E você não entende que não adianta gritar, não adianta brigar, não adianta berrar, porque não se resolve com briga. Você está aqui, nesse nível, o nível da humanidade, do secularismo, da materialidade, e Deus quer te levar para um nível de espiritualidade, aonde você tem visão a respeito do que está acontecendo. Você está me ouvindo? Diz aí, cuidado! Fala forte, cuidado. Tem alguém na sua vida que está sofrendo retaliação, que está sob ataque espiritual, e Deus quer usar você para repreender o mal da vida dessa pessoa. Filhos oprimidos e os pais não percebem. Esposas sofrendo e o marido não percebe que a alma da sua esposa está gritando e pedindo socorro. As coisas vão acontecendo, em vez da gente se posicionar como profeta, para mudar certas realidades, para repreender certas situações, para profetizar sobre certos vales de ossos secos. A gente vai se moldando, a gente vai se adaptando, a gente vai fazendo gambiarrazinhas na vida e dizendo: não, isso é assim mesmo. Foi que houve com esse rapaz? Todo mundo olhava e dizia: enlouqueceu. Mas não era uma loucura causada por uma doença mental, era uma possessão demoníaca. Ele não estava louco, ele estava possesso. Quando Jesus o libertou, a lucidez voltou. Você não sabe como o inimigo trabalha. Existem 3 níveis: a influenciação, é aquela pessoa que está envolvida numa influência maligna. É a opressão, já leva para um nível de inquietação, de perturbação, adoece a alma, envenena, inferniza a vida, a opressão. Mas a pessoa ainda tem lucidez, mesmo oprimida, ela ainda consegue ter lucidez. Existe o último estágio, a possessão, é quando a pessoa perde completamente a sua lucidez. Ela perde completamente o domínio da sua vida. O problema é que um estágio vai avançando e levando para o outro. Alguém está me ouvindo aqui? Amém ou amém? É muito estranho quando uma pessoa começa a se isolar. Sabe, essa menina é comunicativa, ela é simpática,
ela estuda, ela faz faculdade, ela é uma pessoa cheia de sonhos, e de repente ela começa a se isolar, trancada dentro do quarto. Tem dias que passa o dia trancada dentro do quarto, e não quer mais escovar os dentes, e não quer tomar um banho, e não quer mais viver. Levada para o deserto, não um deserto geográfico, mas o deserto da alma. É muito estranho um homem não ter mais atração pela sua esposa. Ele se sente atraído por qualquer mocreia que ele encontra na rua, mas ele não se sente mais atraído pela esposa. E eu sei que as mulheres precisam se cuidar, mas a mulher diz: não, vou fazer academia, vou correr, vou emagrecer, vou ficar gostosona para o meu marido. E por mais que você mude e melhore o seu aspecto físico, o comportamento dele não muda, porque não é uma coisa que se define nesse campo, é algo espiritual, é uma bruxaria, é um trabalho de feitiçaria. E existem trabalhos de feitiçaria específicos para fazer a esposa ter nojo do marido e o marido ter nojo da mulher. Eu tenho um rapaz aqui, minha ovelha, vinha todo domingo acompanhando a esposa para o culto. Às vezes chorava, às vezes prestava atenção na palavra. A esposa muito fervorosa, muito quebrantada, mas ele só vinha por causa dela e por causa das crianças. Ele dizia: pastor, mesmo na igreja, eu estava envolvido em prostituição. Amo minha esposa, amava minha esposa, amava os meus filhos, amava a minha família, mas a prostituição transformava a minha vida no inferno. Era uma cadeia na minha vida. Mentia 24 horas por dia para enganar minha esposa, enganar todo mundo. Mas ele disse que um dia ele estava aqui na igreja, começou a ouvir uma canção, a adorar o Senhor. Através daquela música, Deus tocou a vida dele. Um belo dia a esposa disse: filho, vamos para a igreja. Ele disse: nós vamos para a igreja de manhã, assim que terminar o culto, eu quero levar tu e as crianças lá para a praia do Combuco, vou encomendar um peixe, e a gente vai passar a tarde vendo o mar, comendo peixe, e eu brincando com os meus filhos na areia. Estava tudo combinado. Quando foi no sábado, ele disse para a esposa assim: filha, sabe aquela programação de amanhã, domingo, o culto? Não vai dar para eu ir. Teve um problema lá na loja, quebraram as portas lá da loja, eu vou ter que chamar uma pessoa para consertar, e vou ter que fazer isso no domingo. Tu vai para a igreja sozinha, que eu vou ter que fazer isso no domingo. A esposa achou estranho, mas acreditou. Não tinha nada de porta para consertar. Ele tinha combinado com um primo e com um amigo para ir para uma boate. Então ele combina com um amigo e com um primo e vai para a boate. Só que a boate só abria lá para 1h da tarde, meio-dia. Eles começam a beber mais cedo. Quando ele, se não me falha a memória, quando ele chega na boate, antes de começar o show lá de striptease, ele está lá sentado naquela boate bebendo uma Os Primos. Ele ouve uma voz que diz assim: o que é que você está fazendo aí? O que é que você está fazendo com a sua vida? Cadê sua esposa? Cadê seus filhos? O que é que você está fazendo aqui? Ele diz que bateu nele um desespero, um pavor, uma inquietação, uma vontade de voltar correndo para casa. Ele inventa uma dor de barriga para um amigo, para o primo, e diz assim: eu não posso ficar, porque eu estou com dor de barriga, eu tenho que ir para casa. Quando ele chega em casa desesperado, abraça a esposa e os filhos, cai de joelho nos pés da mulher, chorando, pedindo perdão à esposa. Quando Deus tirou a venda dos olhos dele, ele viu o precipício que ele estava entrando. Quando Deus tirou a venda dos olhos dele, ele teve lucidez para tomar a decisão e fazer as escolhas certas. Existem pessoas que você tem que orar para Deus arrancar a venda dos olhos dessa pessoa. Diz aí: tem alguém na sua vida que você precisa orar para Deus arrancar a venda dos olhos? Deus não vai mudar ninguém que não quer ser mudado. Ele não vai transformar ninguém que não quer ser transformado. Ninguém é obrigado a amar a Deus, a servir a Deus ou a querê-lo. Ninguém é obrigado a nada. Mas se uma pessoa está vivendo debaixo de uma influência e você orar, essa influência cai por terra em nome do Senhor Jesus. Você está me ouvindo?